Mas como eles tentaram de tudo para me pegar ao longo desse tempo todo. Inclusive, há 2 semanas, o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão, questão de joias, presentes, que os presentes são dos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. Não sobrou mais nada contra mim. Não sobrou essa fumaça que é o golpe de Estado. Agora, o que eles querem, na verdade? Tirar de combate. Eles viram que apenas a inelegibilidade, isso pode cair por pressão popular. E resolveram avançar nessa questão do golpe da Disney. Eu estava lá com o Pateta, com o Pato Donald. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Estados Unidos expulsam o embaixador da África do Sul, persona não grata. É isso mesmo. Relações entre os dois países passa por crise desde fevereiro. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira a expulsão do embaixador sul-africano Ebrahim Rasool do país. O diplomata foi declarado persona não grata, acusado de discriminação. Abre aspas. O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não é mais bem-vindo no nosso grande país. Não temos nada a discutir com ele, e por isso ele é considerado persona não grata. Fecha aspas. Escreveu Marco Rubio na rede social X. E PGR apoia Dino Ezanin contra Bolsonaro. Órgão rejeita pedidos da defesa do ex-presidente pelo impedimento de ministros do STF indicados por Lula em julgamento no dia 25. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Bolsonaro questionavam a imparcialidade dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento do caso que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, os argumentos apresentados pelos advogados do ex-presidente não atendem os critérios legais para o afastamento dos magistrados. Se colocassem o Adélio Bispo para julgar o Bolsonaro, Gonê também falaria que não tinha critérios. A coisa já ficou descarada. Em entrevista à Rádio 93 FM, Bolsonaro falou sobre as acusações contra ele. O sistema trabalhou desde antes, obviamente, das minhas eleições em 2018. E aprofundou essa perseguição durante o meu mandato. A gente vai entrar num assunto aqui que falou que vai ser julgado nos próximos dias, né? Vai ser julgada a verdade, a admissibilidade da denúncia, se vão me transformar em réu ou não. Tá? Agora, essa trama toda que a PF divulga e depois o Procurador-Geral acolheu, segundo eles, segundo os autos, começou em 29 de julho de 21. O que aconteceu nesse dia? Uma live minha numa quinta-feira. Então, naquela live onde eu critiquei o sistema eleitoral, ali, segundo a Polícia Federal, ali começou a trama do golpe, em julho de 21, que foi acabar em 8 de janeiro de 23. É uma coisa, uma peça de ficção. Mas como eles tentaram de tudo para me pegar ao longo desse tempo todo. Inclusive, há 2 semanas, o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão, a questão de joias, presentes, que os presentes são dos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. Não sobrou mais nada contra mim. Não sobrou essa fumaça que é o golpe de Estado. E tentaram de toda maneira dizer que eu teria programado um golpe em novembro e dezembro de 22. Depois chegaram à conclusão que tinha que linkar com 8 de janeiro. E eu só digo uma coisa, né? Eu tenho 4 tipos penais contra mim. Uns que eu estou sendo acusado: dano qualificado, deterioração de patrimônio. Ué, eu não quebrei nada. Eu estava nos Estados Unidos, assim como a maioria das pessoas que estão sendo condenadas, né, ou que estão aguardando condenação, são acusadas exatamente do mesmo tipo penal. Não existe a individualização da pena. Agora, o que eles querem, na verdade? Tirar de combate. Eles viram que apenas a inelegibilidade, uma foi porque me reuni com embaixadores, né, e a outra foi porque eu subi num carro de som, que por coincidência era do Silas Malafaia, da 7 de setembro. Essa segunda é o abuso de poder econômico. O carro não era meu. E tinha mais carro de som lá. Acabou 7 de setembro, deixei minha faixa no canto e a vida segue, né? Vamos fazer campanha, sim.
e falei com o povo. Em função disso, me tornaram elegível. E viram que isso pode cair por pressão popular. E resolveram avançar nessa questão do golpe da Disney. Que eu estava lá com o Pateta, com o Pato Donald, e acharam que daquele momento de lá eu estava programando um golpe aqui no Brasil. E está posto aí. Eu acho que isso, isso é muito ruim para o Poder Judiciário. Não é só no tocante à minha pessoa, não. No tocante a essas pessoas estão sendo condenadas. Como a Débora do Batom está há 2 anos numa preventiva e está agora em plenário virtual. Se condena a pessoa a 17 anos de cadeias e o juiz não ouve a voz do advogado. Não tem um debate, não tem um contraditório. O advogado grava um vídeo de 15 minutos que foi comprovado no passado que os ministros não ouvem, porque muita gente entregava o vídeo 2358 e a 00H2 a sentença já estava no ar. Ou seja, não deu tempo de ouvir. Igual você manda um vídeo no Zap para uma pessoa, vídeo de 5 minutos, né? Um minuto depois ela fala, gostei do vídeo. Peraí, não deu tempo de assistir o vídeo. É isso que estão fazendo. E isso daí, eles fazem por quê? Como disse o ministro, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Eles querem, obviamente, fazer voltar ao poder ou continuar gente semelhante ao atual mandatário que está aí. Todos sofrem com isso. A economia só não está pior porque o governo Lula pegou uma gordura do nosso governo em 22. E está afundando aqui o nosso Brasil. Não é só a picanha, não. Agora, os ovos também estão nessa situação. A gente pode até dar uma explicação, talvez, por que chegou a esse ponto. Mas o Brasil está ladeira abaixo. Tiraram meu passaporte, né? Sem condenação e sem ser réu. Eu queria na porta do Trump, que fui convidado por ele. Mas em 2018, com 2 condenações, o Lula recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal para ir para a Etiópia. E tinha 2 painéis lá, Malafaia. Um painel era o seguinte, combatendo de frente a corrupção. E o outro painel, a África Unida, com o Brasil, né, para erradicar a fome até 2025. Vai acabar a fome agora. Ou seja, sempre a mesma conversinha, posando de vítima, de coitado, para ganhar simpatia do eleitor e, com simpatia, poder e voto. Agora, nós acreditamos que pode se mudar. E quando se fala, por exemplo, no Bukele lá de El Salvador, tem alguns que me criticam, o Bukele fez a coisa certa. Ele teve, lá eleições são solteiras, né? É para executivo, depois 2 anos legislativo, vai alternando. Ele se elegeu presidente com o Congresso velho. Não podia fazer nada. Naqueles 2 anos ele falou, me dei 70% do parlamento que eu mudo o destino de El Salvador. O povo deu quase 80% para ele. E ele resolveu. Acho que é o 3º país mais seguro do mundo. E você vê aqueles presídios, né, é tudo jovem preso, 20 e poucos anos de idade. Mas todos tatuados, por incrível que pareça, né, cada um com a sua gangue. Então ele botou ordem na casa. Ou seja, ele fez a coisa dentro das 4 linhas da Constituição. Que alguns me criticavam, né? Tem que sair da fora das 4 linhas. Tá, você sai legal, uma vez, 2, depois você começa a ter problema. E você não tem como segurar uma onda dessa contra você. E eu digo agora, eu sou mais modesto. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado o ano que vem, que eu mudo o destino do Brasil. Fazendo algo semelhante a El Salvador. É o caminho que está aí. Está posto, está comprovado lá. E nós devemos ter um Senado forte, não é para perseguir ninguém. É para mostrar quem porventura esteja extrapolando, abusando da sua autoridade, fala, olha, você virá se entender com o Senado Federal. Então dá para mudar o Brasil, temos esperança, pode acontecer, não existe, no meu entender, outro caminho agora, não existe salvador da pátria, quem pode salvar o Brasil é o nosso pai, nosso todo-poderoso aí, no resto aqui nós estamos cumprindo a missão dele, né? E buscando alternativa de solução e se expondo. Para mim seria muito mais cômodo estar do outro lado. Estar do lado do Malafaia não estaria, como todo momento aqui, é o lado mais pesado, porque estamos do lado do povo brasileiro. Tá? E está do outro lado, você vê. Você não vê ninguém preso por corrupção no Brasil hoje em dia. 0, você não tem nada. Até nos seus traficantes antigos, né? Os mais modernos chegam, vão para fora rapidamente, uma instância qualquer, bota os caras na rua. Agora, jogar a toalha ou se omitir é a pior decisão que um eleitor ou uma pessoa possa tomar. E quando fala em eleitor, sem entrar em detalhes aqui, o TSE
vai estar, no meu entender, dado a sua composição, isento por ocasião das eleições do ano que vem. Pastor Silas vai falar da importância feminina amanhã nas ruas, mas, pastor, posso pegar uma onda que o presidente levantou aqui? Quando o senhor falou sobre, não é, Marcos, sobre a metade do Senado, e o senhor disse que o povo de El Salvador deu isso, explica para quem está nos acompanhando, no beabá mesmo, porque assim, a impressão que a gente tem é que depois do senhor, o povo passou a despertar para gostar de política, ou para entender melhor política, e a coisa se tornou um pouco mais... A gente começou a ver as senhoras, as mães, as avós falando de política. Por quê? Qual a importância de se votar bem para o Senado e para a Câmara, presidente? Olha, ambas as casas são importantes. Você com 41 senadores, são 81, né? Você tem metade mais um. Você barra qualquer coisa, nada é aprovado. Você é aprovado conversando contigo. Tem que ser pessoal ponta firme contigo. Não é para fazer oposição pela oposição. Eu ia falar, isso não vai passar. Quando chega, por exemplo, vai chegar agora uma mulher, coincidência, né? Para ocupar uma vaga no Superior Tribunal Militar. A que está lá no momento, ela assumiu a presidência, no mesmo dia já falou que eu tinha que perder a patente, né? O posto de capitão e tirar meus proventos no mesmo dia. Já deu uma piruada. Eu não sou réu, não estou sendo acusado de crime militar nenhum, já deu essa piruada. E essa mulher que está sendo indicada para lá agora é da mesma linha dessa presidente. Eu tenho que conversar com os senadores. Eu vou até secreto. Tá? É a hora de dar um chega para não queremos tipo de gente dentro do Superior Tribunal Militar. Se bem que, Malafaia, essa que foi eleita há poucos meses, tomou posse há poucos dias, o placar foi 8-7. Lá são 5 ministros civis, onde está essa senhora, né? E 10 militares. Então, se ela teve 8 votos, no mínimo, ela teve 3 votos de militares. Como é que esses ministros militares votaram nessa pessoa? E aí, por ver se aprova o indicado, como pode aprovar essa outra mulher indo para o STF com voto secreto. Os caras têm medo de votar contra, mesmo secretamente. Isso é mais que covarde, são pústulas que agem dessa maneira. E até, você pode ver, quem é hoje em dia o grande algoz do parlamento? É pessoas que estão naquele poder, foram sabatinados, essas pessoas, todo mundo sabia a sua vida pregressa, e os senadores aprovaram. Voto secreto. É difícil você pensar em melhorar dessa maneira. Então, um grupo, eu falo metade mais um, 41, mas somando com os partidos, a gente faz uns 50 no mínimo. Você decide o futuro do Brasil. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, né, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui para o meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país, decisões passam todas por eles, e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedindo de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa,
Por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, né, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como, simbolicamente, a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo aqui nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores que foi condenado e, inclusive, tem provas em áudio de sua rachadinha e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara está livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque, afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então, qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Eu clamo à nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas mais do que os deputados, os senadores da República precisam ser escolhidos com uma métrica, e eu digo qual? Quem não tiver compromisso em pautar impeachment e votar favorável a impeachment de ministro do STF, para mim não serve. Muitos dizem a respeito da experiência, de idade, porque não tem, é muito sonhador, é muito ilusório, mas olha aonde os velhos, os experientes do Brasil nos levaram. Meus parabéns! A culpa de hoje termos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é de quem governou esse país por mais de 16 anos. A culpa dos recordes de queimadas da Amazônia é de quem governou esse país por mais de 16 anos. Ou seja, se não houver uma mudança real na população brasileira, vai passar a minha geração, vai passar a geração da minha filha e, infelizmente, esse país não vai mudar. Mas aqueles que ainda têm uma certa esperança que isso aqui possa, de fato, colocar o Brasil para frente e ter um país, de fato, completamente modificado, não percam a esperança de vocês. Porque, como eu sempre digo, a esperança somos nós. A gente precisa acreditar que boas pessoas em bons locais podem alterar o rumo do nosso país. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.